eu entrei na residência achando que o preceptor era aquela pessoa que sabia de tudo, que ia tirar todas as dúvidas. E ela me trouxe muito essa visão do que é ser preceptor e eu muitas vezes ficava com muito medo. O que eu queria naquele momento era aprender e desenvolver habilidade no procedimento. Eu tive 2 lugares onde eu fui estagiário e que eu tenho grandes lembranças e que contribuíram muito para a minha formação. A questão técnica, né, da ginecologia e muito a postura como médico, como pessoa. Guardo com muito carinho a imagem de alguns preceptores. Fui residente de pediatria do Hospital Municipal Jesus. Era um hospital com muito movimento, muitas patologias, já com distribuição do setor, mas sem preceptoria nos plantões. A referência que a gente tinha era muito técnica, né? Eu creio que esses profissionais eles não tinham discussão ou a formação para educação. Naquela época a gente recebia mais uma ajuda dos médicos mais experientes dos hospitais onde a gente fez residência do que hoje, do jeito mais formal e mais protocolar, como é exigido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Nós não chamávamos esses médicos de preceptores, nós não tínhamos especificamente o nome de pessoas a quem a gente deveria procurar. As primeiras informações vinham através dos colegas residentes de anos seguintes. Nós tínhamos 3 anos de residência, então o 2º e o 3º ano de residência eram os colegas que estavam mais próximos dos iniciantes como nós e passando as informações, a forma de atender os pacientes em si. Nós, residentes, éramos os responsáveis pela atuação nos plantões. O R2 era o responsável do plantão de pediatria, tinha plantão de cirurgia pediátrica, de ortopedia à época lá no Jesus. Era a ordem natural das coisas. Como nós sabíamos que nós seríamos responsáveis e que nós precisávamos ter uma orientação, nós naturalmente procurávamos aqueles médicos que eram do hospital, que tinham mais experiência, que poderiam então nos ajudar. Na realidade, naquela época, o aprendizado era basicamente voltado para uma parte essencialmente prática, não muito teórica, como aulas e cursos durante a residência. Influência foi a convivência com grandes pediatras que trabalhavam naquela época no Hospital Jesus. E também que esses médicos até nos ensinavam, não só em relação ao que nós devíamos fazer em termos de conduta dos pacientes, mas não só também aonde nós deveríamos estudar. Eu me lembro, por exemplo, de um episódio interessante, que até hoje eu gosto de me lembrar, uma vez a gente falando para ele, professor, mas não é isso que está escrito no livro. Mas em que livro que está escrito isso? Está no livro X. Está escrito lá? Tá. Então rasga essa página do livro, porque na prática não é nada assim. O conceito de informações teóricas vinha através dos momentos das reuniões, das sessões clínicas e mesmo nos rounds de enfermaria, onde os doentes eram examinados e discutidos à beira do leito aspectos diagnóstico, de tratamento e complicações. Então eles eram também auxiliares, não imediatos no sentido da conduta com aqueles pacientes que nós estávamos vendo, como também, frequentemente, eles podiam nos orientar em relação ao que procurar na biblioteca, que livros consultar. Então, eles eram o nosso ponto de apoio, a nossa segurança em relação a uma fase que nós estávamos passando, de iniciação, uma fase ainda de muita inexperiência em relação à medicina. De qualquer forma, sempre foi passado para a gente a questão da responsabilidade com o produto, entre aspas, que a gente oferecia, ou seja, a qualidade do nosso atendimento e a responsabilidade que nós tínhamos que ter
com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Então, acho que é importante toda instituição, né, que recebe o residente ter a preceptoria, né, ter o profissional responsável para acolher, para receber esse profissional e para conduzir ele e mostrar a ele esse caminho aqui no hospital. Então, a preceptoria hoje requer médicos minimamente com uma experiência profunda na área de conhecimento que se propõe, que tenha ponderação, que tenha visão de ensino, de preferência formação acadêmica, para que isso não seja algo muito amador, como ainda é em muitos lugares. Hoje as coisas estão muito flexíveis demais, tudo pode, a gente não vê um respeito como deveria. O preceptor ele não pode se sentir fazendo favor ao residente, e sim um agente de formação do profissional. Porque é uma responsabilidade muito grande você estar na formação de pessoas, formação de cultura, formação de um saber. E isso requer deste setor, desse médico, uma visão muito mais amplificada do que o simples fato de colocar um médico recém-formado ao seu lado e falando da sua experiência médica. Isso não é definitivamente uma forma de ensino médico. Você tem uma orientação, ter alguém para te ensinar a raciocinar com o paciente como um todo, não você ficar pegando apenas pontos de sintomas, exame. Ainda mais num serviço tão complexo como é o nosso, que é subdividido em muitas especialidades, então a gente tem uma demanda muito grande, então é uma pessoa que precisa realmente ter disponibilidade, porque são pacientes de difícil manejo e que a gente precisa de uma orientação mais próxima também. O que é se preocupar com o paciente, o que é você ter humildade de dizer que não sabe. Eu acho que essa relação ela tem que ser uma parceria, uma troca. O residente ele vem cheio de ideias, cheio de dúvidas, cheio de conteúdo fresco na cabeça, e o preceptor ele vem com essa ideia de uma experiência maior, né, uma prática maior. É ter alguém para te mostrar atualizações, para você ficar por dentro do que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Formação de ensino médio, é uma formação já final e bem específica e técnica. Eu acabei tendo o meu preceptor como uma referência extra à prática técnica, que no meu caso é anestesia, extra o conhecimento teórico. Ele acabou sendo uma referência desde como lidar com o paciente, como se relacionar com o paciente, como se relacionar com outros profissionais, com outras pessoas, e até da maneira como se relacionar com o residente, que eu uso até hoje algumas maneiras que eu aprendi com ele de lidar com o residente. É fundamental que haja uma conscientização desde o início da profissão do que é o lidar com o cidadão. Fundamental que haja uma conscientização desde o início da profissão do que é o lidar com o cidadão. A residência é uma oportunidade, eu acho, também para esse profissional que está se especializando, de conhecer um pouco mais do SUS, né, sobre os seus conceitos básicos do SUS, e é um momento importante para ele se humanizar. Então eu vou usar uma coisa bem simples, que é a seguinte: você pode ser o que você é como pessoa, mas você tem que mais do que nunca exercitar o respeito ao próximo, a sua sensibilidade na escuta. E eu acho que esses dois elementos bem trabalhados vão fazer com que esse residente, que é tão fundamental para a gente no hospital, se torne um profissional de mão cheia.
desenvolver programas que a gente consiga que o residente tenha um contato maior com o contexto do paciente, não somente trazendo a questão da doença em si, das suas particularidades, mas a questão do contexto da vida cotidiana de cada paciente que a gente assiste. Resgatar nesse aluno que está ávido pelo conhecimento científico, ávido para aprender técnicas novas, mas resgatar nesse aluno a dimensão humana do cuidado. O quanto é importante observar aquilo que realmente o paciente traz como necessidade e não trazer um modelo pronto. Que o procedimento com excelência, isso já está posto, isso a gente tem que saber mesmo, mas não se preocupar somente com isso. Está ali dentro desse cotidiano do paciente, considerando o seu contexto, o tempo que ele levou para chegar até o hospital, o medo da doença, o que ele vai ter na vida dele como impacto de estar doente. Você está convivendo eternamente com a dúvida, com quem está em dúvida, com quem está no processo de crescimento, de aprendizado. Então, pessoas estão sempre motivadas porque elas estão começando. E isso é uma coisa que eu levo até hoje no meu dia a dia. Tentar usar como uma motivação para me tornar um profissional melhor ou me empolgar mais quando eu vejo o residente, uma pessoa nova, empolgado, com dúvidas ou querendo saber. E essa é a referência que eu tenho, que eu tento usar hoje em dia. A gente não está aqui pela gente, por nós, enquanto profissionais, né? O espaço do hospital não é um espaço de vaidade do melhor profissional. O espaço do hospital é um espaço de assistência àquele que veio nos buscar, para a gente oferecer algo de bom para ele, né?